Olá, bem-vindo ao Lendas de Nutrição de Plantas, um programa de entrevistas com especialistas em fertilidade. E hoje eu vou conversar com o pesquisador Djalma Martinhão. Professor, muito obrigada por o senhor estar aqui, por ter aceitado o nosso convite para a gente tirar várias dúvidas sobre especialidades, sobre as lendas da nutrição, e o senhor é uma das lendas nesse setor. Bom, Priscila, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Agradecer em especial a minha empresa, que eu trabalho, a iniciativa privada que nos ajuda a difundir e colocar as ideias que nós desenvolvemos em pesquisa, em especial ao agricultor do meu país, que faz tudo isso acontecer. O senhor falou da sua empresa na verdade é a Embrapa, que é uma empresa de pesquisa importantíssima do nosso país. A gente pode dizer que o senhor é um dos pioneiros da Embrapa, não pode? Olha, pioneiro sim, eu tenho 50 anos de carteira assinada já, trabalhando em agricultura, e dentro dessa empresa, que eu chamo ela sempre de minha empresa, já se vão 44 anos que eu trabalho na Embrapa. Eu entrei por coincidência no dia do trabalho, assinaram minha carteira dia 1º de maio, é um negócio para mim que eu acredito muito em algumas coisas, uma sincronicidade. No dia de uma coisa que eu considero importante, que é o meu trabalho, o dia que eu entrei na minha empresa, há 44 anos atrás. Na verdade, o senhor conhece o Cerrado antes mesmo da Embrapa ter sido criada. O senhor chegou no Cerrado em 1963, não é isso? Sim, nós chegamos nessa data e, para mim, uma surpresa muito grande. Brasília estava em processo de criação ainda, né? Meu pai foi para lá em 58, por exemplo, ajudar a demarcar a cidade de Brasília. Meu pai era topógrafo. E quando eu cheguei lá, uma coisa que eu achei muito interessante, nós dependíamos de São Paulo até para ovo de galinha, que na época nós não tínhamos nada, produtos hortigranjeiros, nada havia em Brasília, era muito complexo essa ideia, né? E nessa época meu pai já trabalhava na Secretaria de Agricultura e aí surgiu uma ideia de tínhamos que produzir ali pelo menos o necessário para a população que estava ali estabelecida em Brasília, e isso trabalhamos primeiro na parte de hortifruti granjeiros, né? E meu pai trabalhou muito na ideia de abrir cooperativas na época, né, via Secretaria de Agricultura do DF. E uma das coisas importantes que deu certo, um modelo que até hoje existe lá, que chama-se Vagem Bonita, onde a gente começou a produzir pelo menos o que nós precisávamos de verdura, legumes, que a gente trazia tudo de São Paulo. Então, quando alface. Quando o senhor chegou lá, o que tinha no Cerrado? Qual que era aquela paisagem que se via no Cerrado? Não tinha absolutamente, não se produzia, né, quase nada. A única coisa era uma agricultura era pastagem extensiva e sobre pasto nativo, em que se colocava um animal por 25 hectares, então era baixíssima a produtividade. E quando se fazia alguma coisa para melhorar, se derrubava o cerrado, se tocava fogo no cerrado, aplicava uma coisinha na área de fertilizantes e se produzia um pouco de arroz, que dava para 1 a 2 anos, e depois novamente se estabelecer pastagem com baixo índice de produtividade também. Isso era o início do Cerrado, que diziam que lá nada dava. Isso realmente foi um grande desafio depois para nós provarmos que é possível, sim, produzir no Cerrado. Pois é, mas o senhor já teve uma visão muito recente, já em 75, o senhor disse, é preciso saber o que tem nesse solo aqui para a gente começar a produzir, não foi isso? Sim, a Embrapa foi criada nessa época em 73, já em 75 foi criado o centro que eu trabalho. Aliás, eu comecei a trabalhar lá antes de ser Embrapa, era uma estação experimental do Ministério da Agricultura, eu trabalhava como estagiário de um programa, um convênio que a gente tinha com universidades americanas. E nessa época, o nosso trabalho já era esse, tentar identificar o que o solo do Cerrado poderia me oferecer. Olha, na parte de nutrientes, ele não me oferecia absolutamente nada, eu teria quase que colocar, como eu tenho, colocar todos os nutrientes. Eu preciso adicionar no solo cerrado. Mas para fazer isso, nós tivemos que desenvolver técnicas para conhecer a fertilidade natural desse solo e métodos também que eu pudesse quantificar o que colocar para corrigir esse solo, para transformá-lo em produtivo, no caso, para grãos, né, que ele é produtivo. A vegetação de cerrado como tal é algo de extrema importância para nós da biodiversidade. Então, se nós vamos utilizar, precisamos utilizar para produzir alimentos para nós, para o mundo, temos que fazer de forma mais adequada possível. Essa técnica que o senhor está dizendo se chama, então, calibração, que é descobrir o nível de nutrientes. Que os nutrientes se encontram no solo, aí ver os produtos que eu posso adicionar e até que quantidade eu posso aplicar e o teor correspondente no solo,
que me possibilite retorno econômico ao produtor. Porque um agricultor, uma fazenda é uma empresa e quem vai tocar essa empresa precisa de um retorno para sobreviver. Nessa calibração, o que vocês descobriram ali? O que o Cerrado precisa com maior quantidade para que essa produção seja eficiente? Bom, em termos de quantidade, realmente é um dos fatores mais importantes. O primeiro que tem que ser arrumado e corrigido é a acidez. Tá? Então, nós temos uma acidez excessiva, com baixas quantidades de cálcio, magnésio e potássio, que são nutrientes extremamente importantes, e com alta quantidade de alumínio, que é tóxico e faz com que as raízes das plantas não se desenvolvam. Então, nós temos que corrigir a acidez. E que produto corrige a acidez? Era calcário. Então, aí nós desenvolvemos todas as técnicas de métodos para que eu calculasse a dose de calcário para atingir uma determinada quantidade, a acidez que era necessária para determinados cultivos. Agora, a correção do solo, a gente sabe que é fundamental, mas ela tem um custo. Quando o senhor começou a explicar para aquele produtor rural que estava ali, já estava produzindo pouquinho, mas já estava produzindo, como é que foi a receptividade disso? Essa ideia foi muito interessante. Eu entrei na Embrapa em 75, recebemos esse desafio e nós tínhamos metas a cumprir. Eu precisava de, num período curto de tempo, mostrar que isso era possível ser feito. E conseguimos realmente. Então, no início da década de 80, precisamente nos anos de 1980 e 81, nós começamos a difundir essas ideias. E eu, na época, mostrava já que, corrigindo a acidez e adubando o solo, eu poderia produzir, na época, 3 mil quilos de soja, ainda variedades não tão adaptadas, né? Produzia 6 toneladas de milho, também já usavam alguns híbridos, produzia arroz, 3 mil quilos, produzia feijão, 2.400 quilos. Então, tudo isso nós notamos que era possível. A gente está falando aqui dos produtos do Cerrado e o café do Cerrado acabou de receber um selo importantíssimo, que é o selo de denominação de origem, o DO, né? Que é esse selo que alguns produtos no mundo têm, por exemplo, champanhe na França, o queijo canastra aqui do Brasil também tem. Quer dizer, o Cerrado conseguiu produzir o melhor café do Brasil. Sem dúvida, eu acho um grande desafio. Eu trabalho com café, eu penso que o primeiro ensaio que eu montei foi na década de 80, e nessa época a nossa preocupação era melhorar muito a qualidade da bebida, que esse é o objetivo final. Nós precisamos ter produtividade e qualidade. E uma das coisas que a gente observou, tinha que corrigir a acidez como um padrão, e o café nos Cerrados, que era um grande desafio para nós, é o período que eu passo de estiagem muito longo. Então eu precisava melhorar o enraizamento profundo para que nesse período eu tivesse possibilidade dele buscar água em camadas mais profundas do solo. Aí nós tivemos tecnologia para isso. Qual é essa tecnologia? É o gesso agrícola que nós usamos. Que ela é usado ali na região do sul de Minas, onde a gente produz o café de melhor qualidade. Eu vou dizer, entre os 3 melhores qualidades do mundo, o nosso café em qualidade. E aquela região ali em especial tem um problema climático, que são temperaturas, né? Ela é uma área que tem bastante favorável, mas a parte de água eu preciso ajudar muito, que usa essa tecnologia gesso. Além disso, a gente tem outras técnicas, né, que a gente usa, que são as adubações de forma equilibrada, né? Nitrogênio, fósforo, potássio e os próprios micronutrientes, porque cálcio e magnésio vai calcário, cálcio vai via gesso e enxofre. Então, com isso, nós conseguimos de produtividades muito boas com o café e com qualidades excepcionais devido ao nosso clima daquela região. Agora, uma outra característica do Cerrado é o veranico, né? Que são aquelas secas severas, geralmente janeiro, fevereiro. E como é que faz para manter a produtividade da lavoura durante o veranico? Olha, no início, quando nós começamos, a primeira coisa foi atacar calcário, que é o dispunha. Dispunha não, tivemos que abrir indústrias para beneficiar calcário. Mas o calcário ele não tem mobilidade no solo. Então esse carbonato ele é consumido, mas ele cria na camada onde ele é aplicado, que é nos 20 primeiros centímetros, que cria cargas que vai reter o cálcio, que o calcário tem, o magnésio, e vai reter potássio, que é um outro nutriente que eu adiciono ao sistema. Bom, mas abaixo dessa camada dos 20 primeiros centímetros tem acidez, muita acidez. Aí as raízes das plantas, em especial no início, onde eu trabalhei muito, foi com soja e milho, elas ficavam nos primeiros 20 centímetros. Quando dava um veranico desse, quer dizer, o acesso à água da planta era limitado, de 20 milímetros aproximadamente, que segura uma planta num estágio de desenvolvimento de demanda adequado de 4 a 5 dias.
Depois disso, quer dizer, se faltar água, ela começa a perder produtividade. Então eu tinha que ampliar esse volume de solo para que a raiz acessasse. O que eu tinha que fazer? Colocar cálcio, que é um elemento importante para as raízes crescerem na subsuperfície, e diminuir a toxidez ou acabar com a toxidez do alumínio, que eu consigo fazer também, no caso, com o sulfato. Mas nossos primeiros ensaios já foram em 1975. E nós observamos, então, com isso, que quando dava um veranico, onde havia adicionado gesso, a planta 3, 4, 5, 7, 8, 12 dias até passava sem perder produtividade. Por que isso acontecia? Eu dava acesso a ela a uma camada de solo de 40 centímetros, vamos supor, até 1 metro de profundidade, ou seja, 60 centímetros. Era uma lâmina de água de 60 milímetros, quer dizer, 3 vezes maior do que aquela que eu tinha aqui de 0 a 20. Então eu passei a ter uma lâmina de água agora, que aqui dava para 4, 5 dias, agora eu fiz mais camadas, eu fui para a camada até 1 metro de profundidade, eu passei a dar uma possibilidade para a planta de passar até 21 dias com veranico, com falta d'água, sem ter grandes perdas de produtividade. A gente deu estabilidade na produtividade de soja e milho. É um seguro para o produtor. Isso foi uma tecnologia espetacular. Essa é a Tupiniquim, que eu chamo, brasileira. É uma jabuticaba. Nossa. Só a gente porque é o seguinte, tem. sabe o que é esse gesso, filha? É o subproduto da fabricação de fosfórico, umas montanhas que ficavam do lado de fora da indústria, que era dado. E aí nós demos um destino nobre, que é um seguro para o produtor. Tem também o gesso mineral, que aí tem as regiões... Ele é muito localizado, está lá em Cubatão, está ali em Uberaba, está ali em Catalão, é onde a gente produz fosfórico. E as regiões... E transportar esse produto para distâncias grandes é complexo, porque ele é baratinho, ele custa de 50 a 100 reais, dependendo da qualidade desse produto. Então, o frete é um negócio que pesa muito. Então, aí entrou agora o gesso mineral também. Nós temos minas de gesso. Mineral que a gente minera, moe, igual faz com calcário. Então, elas estão no Maranhão, estão em Pernambuco, tem em Pará. Então, em Maranhão e Pernambuco já funcionando. E vão abrir outros, porque nós precisamos reduzir a distância para caminhar com esse produto. Porque o gesso agrícola, ele é barato, mas a logística para levar longe é que dá o problema. Mas assim mesmo, olha, vale a pena levar muito longe esse produto, porque os ganhos que a gente tem em soja... no primeiro ano já de aplicação, chega a 10 sacos de soja por hectare. Milho chega a 20, 25. Olha, o café mesmo, no experimento que eu fiz na Embrapa Cerrado, no 4º ano, que depois o café vai aprofundando seu sistema radicular também, eu dobrei a produção de café com o uso de gesso. Então é uma tecnologia espetacular. Olha a resposta de algodão, eu dobro o algodão. Se eu corrigir só acidez superficial e não fizer, botar fósforo, botar tudo que precisa para o algodão e não tem perfil, eu produzo a metade do algodão que é possível produzir na área. Agora, o que o gesso faz? Qual que é essa mágica que o gesso faz para poder aprofundar tanto? Olha, ele tem uma vantagem, eu não preciso incorporá-lo, porque na camada mais superficial, nos 20 primeiros centímetros, eu corrijo a acidez e adubo com fósforo. Esses dois técnicas, ela faz com que o gesso não fique retido na camada superficial. Ele passe, ele se dissolve, ele é bem solúvel em água, comparando ao calcário. Ele se dissolve e aí, enquanto a camada ácida, ele é retido. Ele tem efeito residual que varia de 5 a 15 anos. Eu tenho área que eu usei gesso que faz 20 anos já e eu não precisei reaplicar. Então, é um efeito residual muito longo. Então, uma dose, vamos supor, de 3 toneladas de gesso, eu tenho um experimento em andamento na Embrapa Cerrado, já com culturas anuais no sistema plantio direto, já durando 14 anos. Em cana-de-açúcar, uma dose de 5 toneladas, que a cana eu faço um perfil maior, porque ela é perene, no caso esse ensaio meu está com 10 anos, eu tive um ganho médio de produção de cana-de-açúcar de 30% a mais devido ao uso de gesso. Nossa. Então, o retorno-benefício dessa tecnologia ela é espetacular. É uma das tecnologias, eu digo, juntou as duas, calcário e gesso, dão um retorno muito grande para a gente. E viabilizam a eficiência do uso do adubo que eu ponho no solo, que é nitrogênio, fósforo, potássio. Que se eu não corrigir a acidez, não vale a pena, porque o calcário, nós estamos falando, custa de 50 a 100 e o gesso também, reais a tonelada. Tem um problemazinho de logística. Para o calcário não, que eu tenho calcário em todos os estados do Brasil. Gesso e tem mais logística. E o fertilizante custa aí de 1.500 a 2.500 a tonelada. Então você pensa, eu economizar num produto desses, esses dois, de correção de acidez, que tem efeito residual calcário em média de 5 a 6 anos, o gesso 10 a 15 anos, deixar de colocar um produto desse e botar fertilizantes que vão ser utilizados de forma extremamente ineficiente.
Se hoje a gente tem uma ineficiência ainda não muito boa de uso dos fertilizantes, se eu não corrigir essa acidez subsuperficial ou mesmo superficial, eu diria, é inviável botar fertilizante. É jogar dinheiro fora. Dinheiro fora. Você compra um produto caro e que não vai funcionar. E que você não dá as condições para que ele expresse o seu potencial. Um outro manejo, uma outra técnica que o senhor é muito defensor é o plantio direto, né? Quais seriam os benefícios, quais são os benefícios dessa técnica nessa questão do sequestro de carbono, que hoje é um assunto que todo mundo fala e tem muita gente que confunde muito os conceitos, né, do sequestro de carbono? Olha, eu penso que é uma das tecnologias mais importantes também que nós temos desenvolvida para o nosso país. Ainda, eu digo, infelizmente, eu imagino que os números assim que a gente tem aqui, em torno de 50% da área é utilizado. Algumas pessoas falam um pouco mais da nossa área, já 60%. Mas como ela deve ser usada, desses 60%, vamos supor que eu use, vou botar 60 milhões de hectares para facilitar minhas contas, vamos supor que eu use em 36, mas eu vou te dizer que em 12 milhões de hectares, só que eu uso ele de forma adequada, porque é uma série de conceitos desenvolvidos na ideia de plantio direto. Mas o mais importante dela, me faça até um mal feito, que para mim é melhor do que fazer convencional, é não remover o solo. Cada vez que eu removo o solo, cada ano que eu removo, cada equipamento que eu passo para remover o solo, eu perco matéria orgânica. E às vezes o que eu perco num equipamento que eu passo, vamos supor, uma simples grade niveladora, o carbono que eu perco ali, que vai para a atmosfera, que não é o lugar dele, eu gostei dele no chão. No chão. Eu vou levar 3 a 5 anos para formar um sistema para recuperar esse carbono. Então, quer dizer, o maior segredo nosso é não preparar o solo de maneira mínima e o extremamente necessário. Com isso, eu aumento o armazenamento do carbono com o passar do tempo. Tá? E esse armazenamento de carbono, que quiser, eu vou armazenar ele com quem? Com nitrogênio junto, com fósforo junto, com enxofre junto, com nutrientes. Então, eu crio uma fase orgânica no solo muito importante para mim. Tá? E eu crio uma matéria orgânica de qualidade, que no passar do tempo, eu conseguindo aumentar o teor, que isso é possível em nossos solos, eu vou melhorando a disponibilidade desses outros nutrientes. E vou colaborando, por exemplo, com 3 importantes, nitrogênio, enxofre e fósforo, e minimizando o uso de, talvez, os elementos inorgânicos que eu chamo. Então, a parte orgânica do solo passando a funcionar muito bem. E eu preciso para ter uma parte orgânica funcionando muito bem, eu preciso de biomassa, matéria orgânica para a planta, para o solo manter sua viva e ficar mais vivo, quer dizer, desenvolver os bichinhos, os micro-organismos para mim, que quem vai me disponibilizar depois esses nutrientes que eu falei, em especial nitrogênio, fósforo e enxofre, são os micro-organismos. Então, para mim, o plantio direto é algo especial. Agora, é tão importante e por que tão pouca gente usa o plantio direto ainda? Eu quase que tirei de dar um exemplo na minha pessoa, das nossas pessoas. Eu sei de muita coisa que é importante, meu pai tentou me passar muita coisa importante na minha vida e eu fiz muita coisa errada na vida para chegar onde eu estou, filha. E nós todos, isso não sou eu, de vez em quando eu costumo olhar meu país, né, que nós sabemos que eu devia ter pessoas da maior idoneidade do mundo me dirigindo, que eu confiasse. E de vez em quando nós estamos vendo que nós embarcamos em umas coisas não muito interessantes, mas nós somos humanos, é mais ou menos isso. Eu não vou dizer que temos direitos a falhar, não, que tem determinadas falhas que eu não concordo, né, do ser humano, mas há falhas, né, no processo. Então, se falhamos em coisa mais importante, que é na condição dos povos, do nosso povo, temos falhas, como é que eu não vou ter? O coitado do produtor não tem direito também porque é ele que toca todo esse processo, ele que desenvolve, que eu acredito que se eu conseguisse trabalhar com essas pessoas todas num bom tempo, duvido que ele não ia aceitar essa ideia. Então, muitas vezes está faltando essa oportunidade de a gente transmitir de forma mais adequada a importância desse sistema para o nosso país, para a nossa agricultura e para o mundo. Porque se eu tivesse todo esse sistema estabelecido, a quantidade de sequestro de carbono que eu vou ter é uma coisa tão espetacular que eu tenho isso medido, comparando o sistema direto e plantio direto, plantio convencional, é muito grande a maior quantidade que eu acumulo de carbono devido ao uso do sistema de plantio direto. Então, essa é a principal vantagem. Esse é o nosso principal tesouro que eu tenho no nosso solo, do meu país, é matéria orgânica. Então, é o que eu tenho que preservar, eu tenho que manter o que eu tinha e, se possível, aumentar. E eu digo que é possível isso ser feito. O senhor acha que hoje a agricultura brasileira é sustentável? Ela está a caminho disso.
tá? Nós estamos caminhando. Nós somos muito melhor do que nós éramos em 1970. Em 1970, eu tinha 29 milhões de hectares abertos, pensa bem nisso, produzindo 800 quilos de grão por hectare. Altamente degradativa essa ideia. Tá? Tanto que tivemos que reverter isso. O que somos hoje? Nós hoje temos 62 milhões de hectares abertos, mas olha só, a produtividade que era 800 quilos, agora é 4 mil, 5 vezes mais. Olha quanto eu produzia de grãos em 1970, 23 milhões de toneladas. Sabe quanto eu vou produzir esse ano? 242 milhões de toneladas. Vai ser recorde. Vai ser recorde, e vocês veem que o meu grande ganho foi na produtividade, 5 vezes, enquanto que a área eu dobrei. E eu acho que tem espaço para crescer mais ainda. Que aí que eu vou dizer, ela será sustentável à medida que eu puder intensificar essas tecnologias que nós estamos conversando. Dentre elas, uma importante é plantio direto. E o senhor acha que precisa abrir mais área? Olha, eu penso em hipótese alguma. Eu posso ter um crescimento vertical, ainda, por exemplo, com soja e milho, que são as duas culturas mais importantes do meu país. A gente tem 89% dos grãos com soja e milho. Então, tudo que eu faço com essas culturas é muito importante. Ela que consome mais fertilizantes no Brasil, em torno de quase 70%. Então, tudo que fizer com essa cultura de bom, eu estou fazendo muita coisa de boa para o meu país. Então, eu penso que nós podemos, sim, pensa, filha, se eu conseguir melhorar as produtividades das minhas áreas de cerrado, de pastagem. Pastagem. Olha o quanto de área, eu tenho aí 200 milhões de boi, 220, posso trazer esses 220 aí para 60, 70 milhões. Olha quanto sobra para mim produzir outras coisas que forem interessantes para o meu país e para o mundo. Então, eu posso aumentar muito, por exemplo, a produtividade de grãos no mundo. Eu ainda brinquei que eu posso ser o primeiro exportador do mundo, se for necessário, se tiver mercado, se tiver demanda. Essas coisas são importantes para a gente entender. Eu não basta, aliás, se eu pegar da noite para o dia, aumentar muito a produtividade brasileira de grãos, especialmente soja e milho, o preço cai. Entendeu? E aí o produtor está no problema. Então nós temos que ter Aí é importante, nossos dirigentes passam a ser muito importantes para a gente. Eles são nossos orientadores, são os que vão nortear a nossa política de desenvolvimento, cara. Eu preciso dessa gente. E com limpas. Querendo o bem do nosso país. Eu queria fazer uma pergunta bem direta para o senhor. Fertilizante faz mal para o meio ambiente e para as pessoas ou não? Fertilizante não, porque nós usamos suplementos minerais do ser humano. Então, e o que eu faço é um suplemento mineral para as plantas. Eu corrijo a acidez para ficar adequado para as plantas. Então, isso é bom como é para elas e é para nós. Então, resumindo, fertilizante faz mal para o meio ambiente e para as pessoas? Se for usado de forma inadequada, sim. Até a água faz mal, eu sempre brinco. Você está com a sede danada aí, e você precisa tomar um copo d'água, eu vou te jogar dentro de uma piscina, e vou te tuchar lá dentro e deixar. Tu vai morrer, cara, com aqueles milhões de litros d'água, você não precisava de um copinho desse aqui de água. Então, a questão do fertilizante qualquer coisa é o mau uso. É o mau uso da tecnologia. É o que eu venho batendo. Às vezes, as pessoas vão usando nossas técnicas e vão adequando e mudando, que descaracterizam a tecnologia. E aí pode gerar problema. Mas ela em si, o produto chamado fertilizantes, corretivos de acidez, eles não são problemas. Para terminar, professor, o que o senhor acha que precisa para o futuro da nossa agricultura para poder atender a demanda de alimentos, porque a gente tem uma previsão aí de 10 bilhões de pessoas em 2050. O que vai ser fundamental para que a nossa agricultura dê conta de tanta gente? Nós continuamos trabalhando com coisas extremamente inovadoras, né? Nós vamos ter que melhorar muito, apurar nossas técnicas e na parte por exemplo, de conhecimento do que tem o solo disponível de nutrientes, nós trabalhamos com técnica extremamente inovadora, nós estamos envolvendo uma série de profissionais. A nossa ideia sempre é agilizar o processo todo para que o produtor tenha a tempo, na mão, o que ele necessita para suas tomadas de decisões. Mas vamos supor, eu gostaria primeiro de deixar um desafio aqui, primeiro de curto prazo, né? Que é falar desse ciclo virtuoso que nós entramos. Esse ciclo virtuoso foi possível por quê? Qual foi a tecnologia que é importante, primordial para a gente iniciar todo esse ciclo virtuoso que começamos? É correção de acidez, usando calcário e usando o gesso. E a outra possibilidade é a adubação, de forma adequada. Bom, aí a gente construiu e mostrou que isso é possível. Bom, para que esses produtos meus tenham muita eficiência, esse que eu apliquei, a acidez, os fertilizantes, eu tenho que trabalhar num sistema que eu movimente menos possível o solo. A esse sistema nós estamos chamando de sistema de plantio direto.
Esse é o desafio que o senhor está fazendo para o produtor. Porque nós temos 30 milhões de hectares mais ou menos sendo usado, um pouco mais, eu quero ir para os 100%. Eu quero ir para os 63 milhões de hectares que eu trabalho. Então, é partir para essa ideia do sistema de plantio direto. Esse sistema de plantio direto, para ser bom, eu tenho que produzir, em média, 10 toneladas de biomassa ou matéria seca por ano para ser depositado na superfície do solo. Então, por exemplo, para nós aqui eu trabalho na região do Cerrado, mas estou falando agora já para o meu país, esse desafio para o meu país, eu diria o seguinte, eu poderia estar produzindo, que é um desafio que eu vou lançar para o agricultor brasileiro, a gente daqui entre 3 e 5 anos produzir 120 sacos de milho de média no meu país. E produzir 60 sacos de milho, de soja de média no meu país. Com isso, somando, dá 220 sacos por hectare. Então, onde eu faço soja precoce, milho e safrinha, que são quase 12, 13 milhões de hectares já, eu estaria com essa solução empatada. Mas eu preciso produzir mais, porque se eu quero aumentar a matéria orgânica. Bom, para produzir mais, e os locais que eu não faço soja precoce e milho e safrinha, são os nossos estados do sul do meu país, que a gente pode fazer as culturas nossas de inverno, que são espetaculares, né? Que a gente tem trigo, tem uma série de culturas que nós produzimos e que pode me ajudar a ter, no mínimo, essa produção de 10 toneladas de biomassa por hectare, de matéria seca, tá, que eu preciso. E outra coisa importante, eu posso ter, onde não será possível, colocar plantas de cobertura, que é outra coisa espetacular que faz parte dentro do conceito de sistema de plantio direto, para melhorar a eficiência do uso de nutrientes. Nós temos dados espetaculares mostrando isso para fósforo e para nitrogênio. Tá? Bom, e eu quero melhorar mais ainda, dentro de um sistema de plantio direto. O que eu poderia ter? Uma planta de cobertura que eu chamo de top hoje. Entre as 10 melhores do que eu digo sempre, as 10 mais. Braquiária. Então, eu com a braquiária, eu consigo produzir uma quantidade enorme de biomassa, tanto para cima, para a parte superior, e para baixo, que ele já tem um sistema radicular espetacular, extremamente volumoso. Produz muita massa embaixo. Então, ela melhora muito a matéria orgânica de baixo, melhora a estrutura do solo, melhora o armazenamento de água, melhora o problema de temperatura, melhora a atividade biológica, faz tudo de bom. Quer dizer, então eu posso usar ela como uma planta de cobertura, como posso partir para uma ideia que vai pegar, está pegando e vai ser muito importante para o país no futuro, que é a integração, sistemas integrados, em que eu posso integrar, por exemplo, animais com grãos, eu posso integrar animais, grãos com floresta, eu posso integrar floresta, aí são as combinações que eu posso fazer. Isso são sistemas que vão ser estabelecidos para o nosso futuro. E tudo isso visando uma agricultura sustentável, quer dizer, com alto teor de matéria orgânica no solo e não na atmosfera, eu sequestrando e aumentando cada vez mais o estoque de carbono. E uma tecnologia disparada, obviamente, que é importante dentro dessa ideia, é o gesso, que eu tenho uns dados muito bonitos, mostrando para culturas anuais, em que num intervalo de 14 anos, eu sequestrei quase que 1 tonelada de carbono por ano na subsuperfície devido ao crescimento do sistema radicular, propiciado pelo gesso, comparado a onde não tem gesso. E na cana-de-açúcar, em 7 anos, eu sequestrei 13 toneladas de carbono. Agora, olha na cana-de-açúcar espetacular, armazenada de 40 centímetros a 2 metros. Agora, sabe, a cana-de-açúcar já passou de 2 metros. E vai colocar carbono lá embaixo, matéria orgânica lá embaixo, abaixo disso. Pensa o que eu estou fazendo, que perfil que eu estou construindo para o nosso sistema. Uma cana pode fazer isso, uma pastagem pode fazer isso. As culturas anuais vão ficar mais superficiais, algo perto de 1,60 m, 2 metros. Então, eu espero que isso seja o nosso futuro, em que eu, em vez de contribuir, né, como todo mundo diz, para aumento de CO2 na atmosfera, eu vou estar contribuindo para o sequestro de carbono, é a meta do nosso país, é o compromisso de nosso país. É isso assim que eu aguardo para o futuro de meu país em nossa agricultura. Ok. Muito obrigada, então, pela participação do senhor, por o senhor ter vindo aqui. Obrigado a vocês, Tia. E por todos esses esclarecimentos que o senhor nos deu. Tá, eu que agradeço essa oportunidade, para mim foi muito bom. Ixi, eu tinha muita história, ainda brinquei conversando com a Priscila. A quantidade de história que a gente tem para contar, de passagens interessantes que nós tivemos em nossas vidas, né? Esse períodozinho já 50 anos trabalhando, né? Eu trabalhei em 2 empresas só, a Fundação Zoobotânica lá de Brasília, né? Que fazia pesquisa antes da Embrapa. Quando a Embrapa foi criada, houve um concurso e nós fomos aproveitados, entrei na nossa Embrapa, né? Em 75. Isso para mim foi uma das coisas mais importantes de minha vida.
pensa, pegar uma região que nada produzia e transformar nisso que nós a transformamos. Podemos melhorar? Sim, senhor, podemos melhorar, tá? Fizemos algo que não tão bom às vezes no início, fizemos, mas sabemos consertar. Isso é uma outra possibilidade que nós temos como ser humano. Nós somos dotados de algo diferente de outros seres vivos, de inteligência. E nós temos que ter uma relação muito próxima com a natureza. Eu a compreendendo, que eu digo o seguinte, tudo que fiz até hoje foi vendo a natureza. Foi vendo o que ela quer, o que ela precisa. E ela tem os modelos para mim. Eu não preciso de fazer muita coisa. Eu falo que eu faço coisas novas, né? Mas eu me inspirei nela. Então, por que é nova? Quem me diz é ela própria, o que é necessário para que a gente faça, que eu conviva da maneira mais harmônica possível com a natureza. E a gente só tem a agradecer tudo isso que o senhor trouxe de contribuição para o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado também.